O que é e o que faz um analista? Quais os aspectos teóricos que sustentam uma entrada em análise? A passagem ao divã, o percurso do tratamento, a direção de cura e mais, o final de análise. Quais são os pontos que o analista tem, a partir da teoria, para sustentar a sua prática, para responder às questões: o que é um analista e o que faz um psicanalista em seu ofício? Olá pessoal, vamos começar o diálogo de hoje, a conversa de hoje, né, com essa primeira questão que eu lanço para vocês: o que é e o que faz um psicanalista, né? A gente pode se perguntar muitas vezes sobre a nossa prática, sobre o nosso ofício, mas ao mesmo tempo essa base, né, teórica que Lacan vai dizer em 1956, né, quando ele vai fazer uma crítica à formação e aquilo que é o psicanalista na sua época, ele vai escrever assim que a prática da psicanálise depende da teoria que produz o psicanalista, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque o psicanalista em si, né, no seu ofício, depende necessariamente de uma teoria que o sustente enquanto tal, tá? E eu acho que esse ponto é fundamental, né, extremamente importante para a gente, porque ainda mais nos dias de hoje, né, nós começamos a ver ali a proliferação de muitos grupos, de cursos, de escolas, de instituições de psicanálise, e que muitas vezes não conseguem sequer responder a essas questões, né? Partindo então, abrindo mão, né, da teoria, tá? Abrindo mão ali dos escritos, daquilo que já está posto, né? E indo muito mais para a intuição, para o achismo, para aquilo que na minha clínica eu faço assim, eu faço assado, né? Recortando às vezes até mesmo elementos históricos, né? Textos aí de analistas, como aquele de Lacan, né? Que cada analista deveria ter o seu estilo, né? Ou então que o analista se autoriza de si mesmo, recortando, pensando isso na obra para tentar justificar, né, uma ignorância com relação à teoria que sustenta a nossa prática. E isso é muito comum, infelizmente, no nosso campo, né? No meu seminário desse ano de 2022, nós vamos avançar a partir da base teórica proposta por Freud e depois depois Lacan faz um retorno a essa base teórica, repensa ela a partir de uma outra epistemologia, produz uma outra modalidade de psicanálise pensada ali em um primeiro momento a partir da linguística, do estruturalismo e por aí vai, né? Mas, basicamente, todo o ensino de Lacan e o que eu proponho nesse ano de 2022 no meu seminário é a gente poder fazer esse resgate teórico para sustentar a nossa prática de acordo com aquilo que nos propõe, né, os clássicos, os psicanalistas clássicos. O que também não é ficar numa posição de, bom, então é assim e no sentido de um dogmatismo, né? Mas, ao contrário, uma das propostas que nós vamos ter no nosso seminário desse ano é conseguir articular, por exemplo, as questões das neurociências, né? Como nós podemos articular hoje as pesquisas no campo da neurociência com o nosso saber já posto, né? Será que a psicanálise tem uma abertura para esses campos aí que estão aí? Ou então a física quântica, né? Que é pouquíssimo conhecido realmente a fundo por boa parte da população, e as pessoas colocam, isso é física quântica. Não é. Só para vocês terem uma ideia, né? Recentemente descobriu-se que a realidade, né, material das coisas, dos fatos, depende necessariamente dos números imaginários para ser expressa. O que isso significa? Porque até então a ideia é que os números imaginários eram utilizados, né, no campo da física quântica para lidar ali com algumas incertezas, né? Porque naquele momento, nesse ponto histórico em que nós estamos vivendo, não era possível um número que desse conta do fenômeno, né? E aí agora estão chegando a conclusões de que os números imaginários
são necessários para a sustentação, né, disso que nós vamos chamar de concepção de realidade, né? Bom, o que isso tem a ver com o nosso campo? Tudo. Porque se nós pegarmos, por exemplo, o real em Jacques Lacan, nós vamos ver como o real passa, né, daquilo que é impossível de se escrever para algo da ordem de uma possibilidade, tá, de ser uma operação lógica, né? Olha que interessante, Lacan vai positivando o real a partir da lógica matemática. Então, tudo isso tem muito a ver com a nossa prática, com a nossa clínica, né? Nós podemos pensar também a questão do buraco negro, né, que hoje está tão em voga na astronomia. Bom, é impossível enxergar um buraco negro. O buraco negro, na realidade, é uma série de concepções teóricas a respeito de alguma coisa que não se vê, que não se sente, que não se acessa. Isso lembra vocês alguma coisa? Né? Então, por mais que não se veja, que não se sinta, que não se acesse, é possível ainda assim formalizar uma teoria que dê conta do fenômeno, da experiência, né? Então, nós vamos pensar nesse seminário de 2022 a partir desses elementos articulando com o campo da psicanálise, do inconsciente, dos 4 discursos, do que é um percurso de análise, afinal de contas, do que é o sujeito no campo da psicanálise. E mais, né, quando a gente vai pensar na questão das neurociências, para vocês terem uma ideia, hoje já existem, né, pesquisas fazendo ligações importantes com relação à memória, ao recalque, né, às sinapses, né, como que nós podemos pensar, articulando com as descobertas neurocientíficas, a psicanálise nos dias atuais. E isso é pouquíssimo falado no nosso campo. Por quê? Bom, porque, né, tem uma teoria a respeito disso, e é uma teoria que nós precisaremos derrubar durante todo esse ano de 2022. Uma teoria que propõe que a psicanálise seja como uma máquina, como um mecanismo autorreferente, que a psicanálise ela fosse mais ou menos algo que se retroalimentasse, teoria clínica, teoria clínica, teoria clínica, sem lançar mão aí, né, sem se achegar a outras áreas de conhecimento, as outras ciências, né, o que é, na realidade, uma prática, né, extremamente empobrecedora do nosso campo. Basta nós vermos Freud, como Freud se achega a conceitos da química, da física, da biologia, da neurologia, para pensar aquilo que depois, inclusive da mecânica, né, ele vai formalizar como o aparelho psíquico, né? Então, nesse seminário de 2022, a proposta é nós podermos trabalhar, tá, através daquilo que já está posto, com relação à entrada em análise, o que faz um analista, a transferência, o fim de análise, mas articular isso, né, com aquilo que está sendo produzido no campo da ciência nos dias atuais. Espero contar com a presença de todos vocês, porque a ideia é que nós possamos produzir um debate riquíssimo, acolhendo aí diversos pontos no nosso campo de trabalho. Grande abraço e até mais.